Vamos ver se a gente consegue desbravar o último, o 10º. Vamos tentar. E agora em aprendizado, que, aliás, esse livro é um aprendizado. A gente acabou de puxar as nossas orelhas, porque eu também não acho justo falar de nenhum templo católico dessa forma, porque há grandes trabalhadores do bem lá, pessoas que se dedicam ao Cristo de verdade. Aproveitei e falei da casa, do movimento espírita também, que é falho também. Nós somos falhos. Tá? Então vamos lá, o caso Margarida. Um dos insensíveis magnetizadores, que tinham 2, lembram, presentes à insinuação de Saldanha, começou a aplicar energias perturbadoras ao longo dos olhos, torturando as fibras de sustentação. Não somente o cristalino, que é uma estrutura dos olhos, né? Em ambos os órgãos visuais denunciavam fenômenos alucinatórios, mas também as artérias oculares revelavam-se sob fortes modificações. Então, vale ressaltar que, principalmente, o chakra, nesse instante, que estava sendo magnetizado de uma forma perniciosa, era o chakra frontal cerebral. Por quê? Ele governa o córtex encefálico, ou seja, ordena as percepções de várias espécies, como visão, audição, o tato, a vasta rede dos processos de inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura e ao saber, bem como à glândula hipófise. Então, né, distúrbios nessa área vai dar problema nos olhos, nariz, falta de raciocínio. Ela já estava com falta de raciocínio lógico, claro, ela já tinha passado da fascinação, que é quando você perde a razão. Ela já estava no processo de subjugação, que é quando afeta a vontade, ela já estava lá. Então, ela já estava totalmente tomada, tá bom? Só para relembrar um pouco mais os nossos conhecimentos. Das complicadas operações sobre os olhos, o magnetizador passou a interessar-se pelas vias do equilíbrio e pelas células auditivas, tudo ligado ao cerebral, ao chakra frontal aqui, carregando-as de substância escura, qual se estivesse doando combustível ao motor. Então, já estava influenciando também a parte auditiva, a parte do equilíbrio, porque dentro do ouvido tem um órgão chamado labirinto, estava complicando a vida dela em tudo quanto é forma para ela ficar bem perturbada mesmo, não ficar pouco perturbada, não. Tá? Outros casos aguardavam a legião de Gregório. Olha que interessante, outros casos, né? Como se fosse um trabalho, mas é um desserviço, né? Outros casos aguardavam a legião de Gregório e Margarida, no parecer do chefe de tortura. No parecer do chefe de tortura, já receberam suficiente material de prostração para 30 horas consecutivas. Então, aquele processo que eles fizeram no chakra frontal dela, que atrapalhou a visão, atrapalhou a audição, que impregnou de fluidos pesados, era o suficiente para ela ficar prostrada e mal por 30 horas, gente. Então, eles podiam sair para fazer outros servicinhos. Para eles, era serviços. Mas, na verdade, era um desserviço. Eles iam sair para ver outros para obsidiar e prejudicar. Né? É assim que trabalha. Pouco a pouco, esvaziou-se a casa, semelhante agora à desprezada colmeia de moribundos vorazes. Contudo, aí permaneciam Saldanha, lembra que é o chefão dali? Os 2 magnetizadores, nós 3, né? O André Luiz, o Gúbio e o Eloy, e a coleção de mentes, né, as formas ovoides ligadas ao cérebro da senhora flagelada. Então, estavam os 2 verdugozinhos, né, os 2 magnetizadores, estava o Saldanha, que comandava tudo ali naquela hora, e o resto havia saído. Lembra que eles eram mais de 60? O resto havia dado uma voltinha para fazer um desserviço em algum canto aí. Aí começa o trabalho do Gúbio. E ele começa um diálogo com Saldanha pelas beiradas, tipo comendo sopa quente. Ele não é besta, ele é experiente. Ele vai pelas beiradas, porque ele tem por objetivo também auxiliar o Saldanha para que o Saldanha, por sua vez, deixe ele auxiliar Margarida. Olha quanta coisa para fazer uma coisa só. Que razões teriam conduzido Gregório a conferir-lhe tão delicada missão? O ódio, meu amigo, o ódio. Que triste, né? A senhora, ele perguntou, o ódio estava ligado à Margarida? Não,
não propriamente a ela, mas a seu pai, juiz sem alma, que me devastou o lar. Faz 11 anos, precisamente, que a sentença cruel de um magistrado caiu sobre os meus descendentes, exterminando-os. Então, o pai dela, que era juiz, era direcionado a prejudicá-lo. Como por alguma razão, né, talvez prejudicá-lo talvez fosse um pouco mais difícil, ou não fosse o caso em questão, eles pegaram o que talvez havia de mais precioso para esse juiz, que era o quê? A filha, né, para perturbá-la. Mas entenda, ela só seria perturbada se ela tivesse culpa no cartório. A gente vai ver que Margarida tem. A gente vai ver para frente o caso dela com maior profundidade. Então, entenda, não é que Margarida caiu de gaiato do navio, não. Não é que alguém vai pagar pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Não é nada disso. Tá? Apenas, como ela tinha culpa no cartório, era uma forma de prejudicar ainda mais esse juiz, de alguma maneira, para que ele, então, pudesse sofrer as consequências de uma sentença maldada, ou por livre e espontânea vontade, ou por falta de reflexão mais profunda. Então, a gente vai entender que Saldanha foi casado com Iracema, que teve o Jorge. E o Jorge foi sentenciado injustamente à prisão, que a gente vai ver, injustamente, por uma falta, né, de, ou talvez uma minuciosa reflexão e apurar melhor os fatos desse julgamento, ou de uma forma voluntária. Vamos lá. Meu filho, diz o Saldanha, sofreu todo gênero de atrocidades morais e físicas, castigado por um delito que não cometeu. Desanimado, por minha vez, de algo recolher de útil, junto aos carrascos policiais que chegaram a improvisar fantásticas confissões da vítima, procurei o juiz da causa, na esperança de interferir beneficamente. Então, a gente ainda sabe que na Terra, infelizmente, muitos policiais agem por olho, dente por dente. Né? Eles torturam as pessoas que foram presas para que a pessoa, de alguma maneira, mesmo não tendo feito, mas através daquele processo de tortura, ela confesse um crime de alguma maneira. A gente sabe que isso não existe. Mas eu só quero alertar uma coisa para vocês aí. Há injustiças sociais, mas não há injustiçados, ok? Se o Jorge passou por isso aqui, não é porque Deus estava dormindo depois do almoço e falou assim, o Jorge está na prisão, foi acusado por um crime, eu estava dormindo, não vi, não era nada disso. Provavelmente, né, ele tinha alguma problemática do passado que o deixava suscetível de passar por isso. Tá bom? Não é que também ele foi injustiçado. Não há esse tipo de injustiça. Senão, nós vamos estar atribuindo a Deus, se não ao mal, mas a conivência ao mal. Tá bom? Foi para todos isso entendido? Eu posso seguir à frente? Beleza. O magistrado, porém, longe de aceitar minha inspiração, que o convidava à justiça e à piedade, preferiu ouvir pareceres de amigos influentes na política dominante, que vivamente se interessavam pela indébita condenação na ânsia de exculpar o verdadeiro criminoso. Então, era alguém que não queria que o verdadeiro responsável pelo problema fosse preso, e apareceu um bode expiatório, eles aproveitaram. Né? Talvez o magistrado, o juiz, caiu, né, indevidamente. A gente não sabe. Né? Mas vamos lá. Irene, minha nora, que é aquela que havia casado com Jorge, aí já é uma outra pessoa, né? A Irene, que havia casado com Jorge, minha nora, conturbada pela necessidade e pelo infortúnio, eles haviam tido uma filha, lembra? Esqueceu as obrigações de mãe, suicidando-se para imantar-se ao espírito de meu pobre filho, já de si mesmo tão infeliz. Então a Irene, ela ficou tão desesperada, a Irene ficou tão desestruturada, mesmo ela sendo mãe de uma criança que precisava dela,
ela se matou e ficou presa lá no Jorge, na cadeia, ficou lá, ligada a ele. É uma obsessão que tem por intenção fazer mal ao Jorge? Não, mas é uma obsessão, não é? Mas não tem por finalidade fazer o mal, né? Mas acaba fazendo pela ignorância. Torturada pelos sucessos aflitivos, minha esposa desencarnou num catre de indigência, reunindo-se, por sua vez, ao angustiado casal. Então, a mãe também foi para junto do filho. Minha neta, hoje, menina e moça, mas ameaçada por incerto porvir, atende a serviço doméstico aqui mesmo nessa casa, na casa de Margarida, onde deslocado irmão de Margarida procura arrastá-la sutilmente a grave desvio moral. Mas aí eu falo também, a filha do Jorge, que acabou parando na casa do magistrado e trabalhando lá, que está sendo hoje assediada pelo irmão da Margarida, também está de gaiato no navio. Já vou lhe dizendo para vocês que não. Há injustiças sociais. Mas não há injustiçados. Tá bom? Então vamos lá, vamos seguindo. E é claro, né, que o Gúbio sabe que onde há dor há trabalho. Isso para a gente também é assim. Meu desventurado Jorge, sob a pressão mental de Irene, que tinha se matado, dilacerada, e de Iracema, que era a mãe, oprimida, não resistiu e perturbou-se. Enlouquecendo no cárcere, foi transferido de cela úmida para misérrimo hospício, onde mais se assemelha a um animal encurralado. Então, Jorge, pelas duas obsessões, não que ambas tivessem nenhuma intenção de fazer mal a ele, mas acabou fazendo, acabou enlouquecendo e saiu da prisão e está internado num hospício, quer dizer, enlouqueceu, quer dizer, desgraça total, né? Desgraça total. E aí sim, vai entrar o oportunismo do mal, porque todo oportunista só pode ter uma intenção maléfica, né? Com raríssimas exceções, mas aí não é oportunismo, é caridade. Foi nesse estado que o sacerdote Gregório me encontrou e agradou-se de minhas disposições íntimas. Claro, Gregório já sabia, né, que ele tinha uma raiva infinita do juiz, né? Necessitava de alguém de alma suficientemente endurecida, ele já estava totalmente esvaziado de amor, né? Para presidir a retirada técnica desta moça que ele desejava arrebatar devagarinho, quer dizer, o Gregório desejava arrebatar devagarinho Margarida, a existência terrestre. E louvou-me o ânimo firme. Quase sempre dispomos de servidores em massa para os comedimentos retificadores. Mas não é fácil encontrar um companheiro decidido a perseverar na vingança até o fim, com o mesmo ódio do princípio. Observou que eu lhe atendi às exigências e confiou-me a tarefa. Então, o Gregório foi um oportunista, olhou Saldanha ferido e aproveitou e falou assim, olha só, preciso de um favor. Vai lá na casa do juiz e acaba com a Margarida. Assim você vai estar ajudando a se vingar, né? E me fazendo um favor pessoal, porque eu quero que Margarida desencarne, né? É uma mistura de egoísmo, porque nenhum desforço pode ser justificado. Nenhum. Pode falar, Márcia. Por que o Gregório queria se vingar da Margarida? Você vai ver para frente, eu não posso contar botar a carroça na frente dos bois. Tá. Mas você vai ver que Margarida e Gregório tiveram uma relação no passado. Eu achei que eu tinha perdido alguma coisa aí no meio do caminho. Não, você não perdeu, não, vai chegar ainda. Tá. Aguarda as cenas dos próximos capítulos, tá bom? Tá bom. Aguarda que você vai saber por que ele pessoalmente queria se vingar de Margarida, tá bom? Tá bom. Amor mal resolvido, Márcia, só vou te adiantar, tá? Tá bom, tá ótimo, obrigada. Nada. E aí, vamos lá. Para complicar a situação, ou melhorar, a gente não sabe, a gente vai ver que mais ou menos, né? O médico foi lá, né? Foi examinar a Margarida, né? Mas era um médico voltado a quê? Mais a vida material ou mais a vida espiritual? Material. Material, né? Então, apesar de toda a ajuda que ele tinha a ajuda de um bom espírito que fora enfermeiro,
apesar de tudo isso, né, ele lascou lá um diagnóstico, deu os nomes de medicações, mas até que fez um pequeno serviço, né? Indicou que eles procurassem uma casa espírita, pelo menos isso, né? Se do resto ele não foi muito bom, né? Mas pelo menos isso ele colaborou. Mas poderia ter sido muito mais útil? Milhões de vezes, né? Então vamos lá, vamos seguindo. Em seguida, porém, observei que a entidade espiritual recém-chegada no ambiente, né, que era o enfermeiro, né, chegada e que o assistia com desvelo, pousou a destra em sua fronte como se desejasse transmitir-lhe algum alvite providencial. Tentar intuir ele, né, para que ele pudesse colaborar de uma forma mais ostensiva com a Margarida, né? O médico relutou bastante, mas ao cabo de alguns minutos, constrangido por sugestão exterior, que não saberia compreender exatamente, convidou Gabriel a um dos ângulos do quarto e lembrou: por que não tenta o espiritismo? Conheço ultimamente alguns casos intrincados que vão sendo resolvidos com êxito pela psicoterapia. Mas, assim, foi o máximo que ele conseguiu, né? E vamos lá. Agora as observações de André Luiz. Ele também não soube indicar casa nenhuma, porque ele não queria muito se meter sobre isso, mas enfim, né? Mas agora o André Luiz vai sair ali do recinto e vai seguir o amigo protetor desse médico, que vai saber um pouquinho mais sobre ele. Não é isso? Olha aí, começa o circuito da ajuda, né? Distanciado agora do lugar em que nosso instrutor travava batalha singular, acerquei-me da personalidade que assistiu o médico de perto e entabulamos amistoso diálogo. O novo amigo atendia pelo nome de Maurício, fora enfermeiro do Esculápio, que protegia e recebera com satisfação a tarefa de ampará-lo nos empreendimentos profissionais. E aí a gente vai começar a ver o caso do médico também. Todos os médicos, asseverou-me convicto, ainda mesmo quando materialistas de mente impermeável à fé religiosa, contam com amigos espirituais que o auxiliam. A saúde humana é dos mais preciosos dons divinos. Quando a criatura, por relaxamento ou indisciplina, delibera menosprezá-la, faz-se difícil o socorro aos seus centros de equilíbrio, porque em todos os lugares o pior surdo é aquele que não quer ouvir, e é verdade. Todavia, por parte de quantos ajudam a marcha humana da esfera espiritual, há sempre medidas de proteção à harmonia orgânica para que a saúde das criaturas não seja prejudicada. Então, a todos os trabalhadores da área de saúde, claro que eles são envolvidos, né? Mas vai depender deles estarem em sintonia ou não. Se não estiverem, vai ser essa dificuldade que a gente viu aí. Estamos sumamente interessados em que nosso amigo se enfronhe no trato com as magnas questões da alma, a fim de aperfeiçoar-se na tarefa juntamente enferma. Por isso, encaminhamos até aqui por vias indiretas, livros e publicações acerca do assunto. Entretanto, contra o nosso desejo, não somente preponderam os preconceitos da classe médica, mas também a influência perniciosa que a segunda esposa exerce sobre ele. Homem inteligente, mas muitíssimo arraigado à remuneração dos sentidos. O nosso amigo não suportou a viuvez e desposou, há 5 anos, uma jovem que lhe exige pesado tributo à maternidade, à maturidade respeitável. Então, a espiritualidade tenta mandar livro, tenta mandar mensagem, ver se ele lê alguma coisa sobre o espiritismo, mas acaba que não, né? A vida material fala mais alto nele, e ainda tem essa acompanhante que a gente vai ver o triste fim dela, não é isso? Como ela é na realidade. Tinha as mãos crispadas e o olhar absorto, maquinando planos diabólicos, e por mais que o envolvesse o socorro de Maurício, nem ele, nem aquela que lhe fora ciumenta genitora, se mostravam suscetíveis de receber-nos a influenciação restauradora. Então, obsessão mãe e filho. Lembra que aí, o que está acontecendo? Num canto tem um filho, e a mãe dele, verdadeiramente desencarnada, está lá. Mas nada consegue ajudar ninguém ali. Mas André Luiz está observando o panorama da casa, né? Viúvo, desposou uma mulher que não é uma mulher boa, os filhos não gostam dela, e a genitora, a anterior,
ainda permanece lá. Então, é um lar conturbado desse médico. Não sei se vocês vão gostar da minha fotinha, né? Mas quem lê o livro vai entender por quê, né? Esse capítulo. Nesse ínterim, a pequena família se reuniu ao redor da mesa posta e a segunda esposa do médico me impressionou pelo apuro da apresentação. A pintura do rosto, sem dúvida, era admirável. O traje elegante e sóbrio, as joias discretas e o penteado harmonioso realçavam-lhe a profundeza do olhar, mas rodeava-se ela de substância fluídica deprimente. A lupúmblio denunciavam-lhe a posição de inferioridade. Intencionalmente, Maurício convidou-me a espreitar-lhe o repouso, que ela foi descansar depois de fazer a refeição. Com enorme surpresa, aturdido mesmo, não lhe vi os mesmos traços fisionômicos na organização perispiritual que abandonava a estrutura carnal, entregue ao descanso. Alguma semelhança era de notar-se, mas, afinal de contas, a senhora tornara-se irreconhecível. Estampava no semblante os sinais das bruxas dos velhos contos infantis. A boca, os olhos, o nariz, os ouvidos revelavam algo monstruoso. Então, ela era bela quanto à forma. Então, ela podia fascinar pela beleza física e até ganhar muita confiança pela beleza física. Mas, ao sair do corpo, era uma verdadeira bruxa que causava pavor a todos. E a gente fica pensando, né, qual será a nossa aparência real quando a gente sai do corpo à noite? Agora já fico pensando, né? Espero que a gente estejamos fazendo bem o dever de casa, né? Há criaturas belas e admiráveis na carne, e que, no fundo, são verdadeiros monstros mentais, do mesmo modo que há corpos torturados e detestados no mundo, escondendo os espíritos angélicos de celestial formosura. Assim, com todo respeito, mas Chico Xavier nunca foi um homem muito belo, né? Mas era uma alma de uma beleza inenarrável, né? E, com certeza, quem teve a oportunidade de estar com ele pessoalmente dizia que era maravilhoso estar perto dele. Né? Então, a gente tem que ver que forma e conteúdo, às vezes, são muito diferentes. Muito diferentes. Às vezes, a forma é tão bonita, mas o conteúdo é tão ruim que a forma espiritual é monstruosa, como dessa mulher. E há tantas formas monstruosas, mas cujo conteúdo é tão lindo, que a forma perispiritual é de uma beleza inenarrável. Assim era Chico Xavier, com todo respeito, né? E aí terminamos, gente. Era mais narrativo esses 2 capítulos, pois muita coisa a gente já tinha abordado nos capítulos anteriores, sobre as questões das obsessões. É sempre bom lembrar que obsessor nenhum coloca em nós defeitos que nós não possuímos. Se nós somos obsidiados, é porque temos imperfeições morais que precisamos nós transformá-las e transmutá-las em virtudes. Então, é sempre bom que a gente se responsabilize pelas influências espirituais que carregamos e que temos, para que nós possamos fazer os devidos ajustes, as devidas transformações em nós, que tanto precisamos. A gente vai ver no desenrolar desse livro que, se há vítimas, as pessoas são vítimas delas mesmas, tanto encarnados quanto desencarnados. Nenhuma pessoa obsidiada é vítima senão de si próprio, de si próprio. Porque enquanto a gente não enfrentar as nossas sombras, a gente vai ser sempre suscetível de influências inferiores. Então é isso que a gente precisa ter em mente. Que se a gente sofre influências, se a gente atende na casa espírita as influências, hoje, no século XXI, é preciso que as pessoas sejam esclarecidas sobre as suas responsabilidades. É preciso. Ajuda, sim. A casa espírita tem que dar ajuda, muito amorosa, mas esclarecer que a própria pessoa é responsável pelo processo dela de desobsessão. A ajuda vem de fora, mas a solução vem de dentro do indivíduo que está sofrendo o problema. E isso é uma regra que não tem exceções. Que a gente precisa se conscientizar disso. Ok? Se alguém tiver alguma pergunta, ainda temos 1 minutinho. Teria imenso prazer de responder se eu souber. Nada?
Então, gente, aí lembrando que hoje a gente vai fazer um recesso mínimo. Então, hoje foi a nossa última aula desse ano e retornaremos no dia 13 de janeiro de 2025 com o capítulo de número 11, ok? Anotem aí para o estudo de vocês. E no mais, desejo do fundo do meu coração para cada um de vocês um Natal com Jesus, que ele é o nosso modelo e guia. Que Pra nós você possamos, nesse período que a gente está, de uma psicosfera mais branda, refletirmos muito sobre os ensinamentos de Jesus. Mas, acima de tudo, tentar pôr em prática. Eu sei que 100% a gente ainda tem muita dificuldade, a grande maioria de nós. Mas muita coisa a gente pode botar em prática no nosso dia a dia. Então, que a gente ponha os ensinamentos de Jesus para valer a pena. Tá? Que a paz de Jesus continue entre todos vocês. Boas férias. Até janeiro, se Deus quiser. Um ótimo Natal para todos.